O primeiro princípio é não atrapalhar, né? É parar de atrapalhar, é parar de fazer piada, é parar de menosprezar o esporte feminino. Assiste o negócio, entendeu? Dá uma chance. Eu conheço muitos homens que nunca nem assistiram um jogo de futebol feminino e já saem falando que é sem graça. Entendeu? Então, o mínimo que os homens têm que fazer é não atrapalhar. E uma boa contribuição é incentivar e não deixar com que outros homens façam esse tipo de comentário. Entendeu? Eles falam, pô, mano, não, vamos assistir. Romper essa maneira de fazer sempre as coisas, né? De procurar os brothers, né? Tá sempre aquela coisa, só entre os homens. E isso é uma coisa que justamente leva a essa situação de exclusão. Quando eu vou fazer conteúdo colaborativo, por exemplo, eu acabo, por consequência, favorecendo muito mais os criadores homens do que as mulheres, porque eu trabalho com amigos e eu tenho menos amigas mulheres, né? Então, esse é um pensamento que eu já comecei a ter há algum tempo, que é de tentar balancear, começar a fazer, ainda que fosse para sair um pouco da minha zona de conforto, tentar dar voz e espaço para as pessoas que nunca tiveram. Cabe a gente que está produzindo discutir a desconstrução desses valores e entender que a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, é normal, para que fique legal para todo mundo. Eu comecei a ir em camps de composição, eu me juntar com pessoas que eu não conhecia para compor. E o primeiro camp que eu participei tinham 15 pessoas e tinha umas 4 mulheres. E foi a primeira vez praticamente na vida assim que eu sentei para compor com mulheres, porque o meu círculo sempre foi, o profissional sempre foi de homens. E eu nunca pensei que faltavam mulheres nessa roda. Muitas vezes escrevendo para mulheres, escrevendo para artistas pop, etc, que é o que eu faço, demorei um tempão para olhar e falar, caramba, como eu tô escrevendo para uma mulher e eu não tenho uma mulher aqui. Então hoje eu tenho 10 vezes mais cuidado, e mais do que cuidado, eu já não escrevo mais nada, por exemplo, uma artista feminina precisa de uma música. Eu não escrevo mais para ela sem ter uma mulher escrevendo junto comigo, porque eu acho que isso, primeiro, que traz verdade para a história, que é o que eu preciso, e segundo, que me ensina. Homem pode usar rosa, pode ter o cabelo comprido, pode usar brinco, homem pode chorar, homem pode dançar balé, enfim. Se a gente ficar só nesse lugar, né, a gente fica ali alimentando ainda mais privilégios para os homens, né? E quando a gente fala dessa conscientização, a gente fala exatamente de questionar estruturas. Por que homens recebem mais que mulheres tendo a mesma posição, né, no ambiente de trabalho? Por que as mulheres estão responsabilizadas pela criação e educação de filhos? Isso tá certo? Peraí, a minha mulher trabalhou o mesmo tempo que eu, e eu tô obrigando ela a fazer uma janta pra mim, isso tá certo? Tem homens que se vangloriam por não saber fritar um ovo, por não saber lavar uma roupa. Cara, isso não é tarefa de mulher, isso é sobrevivência, isso é ser útil. É muito fácil imaginar porque os homens não concordam, né? Não acham agradável essa situação assim, porque ela vai em contra a um monte de significados que foi dado ao homem na nossa construção social. Eu faço a ideia de me imaginar cuidando da casa, mas eu tenho que confessar que essa ideia que eu faço, ela ainda é muito romântica. Eu me imagino no parque, lendo meu livro enquanto as crianças estão brincando. Eu faço o exercício, mas eu ainda não tenho, a ficha não caiu. É engraçado porque o meu pai, ele sempre foi o cara que arrumava a casa, e quando alguma outra família ia me visitar, enfim, meu pai lavava a louça, meu pai arrumava a casa e todo mundo ficava, nossa, ele é um homem muito exemplar, sendo que é uma coisa muito simples, sabe? E eu cresci com isso também, de o homem não fazer mais que obrigação e ser um ser extraordinário, sabe? Então eu cresci muito com isso, eu pensava, cara, que homem absurdo, meu Deus, cara, é assim que as mulheres têm que conhecer um cara assim, tem que conhecer um cara que lava a louça, não sei o quê, mas se ele não lavar, tá tudo bem, mulher que tem que lavar a louça. E eu cresci com isso até, enfim, meus 16, 17 anos que eu comecei a entrar em pauta com isso, sabe?
Só que é uma coisa muito, muito enraizada, tipo, absurda, assim. Eu julgava muito roupas que mulheres usavam, sabe? Um cara andar sem camisa tá tudo bem, mas uma mulher andar sem camisa não pode. A gente é machista, sabe? A gente tem muita coisa na nossa cabeça que às vezes a gente não sabe, a gente tem falas machistas. E tem homens e mulheres que têm falas machistas. Que eu acredito que todo mundo tenha que, enfim, conversar e ler mais sobre para entender esse rolê.